Olá pessoal, agora vamos à nossa segunda receita da nossa oficina de ovos para Páscoa, tá bom? Agora eu vou trazer para vocês um ovo bem bacana, bem interessante, que é um ovo tortinha de limão. Neste ovo eu vou usar também aqui a mesma base no princípio do recheio da receita anterior. Lembrando a vocês, antes que eu esqueça de comentar, que acabei não comentando na nossa primeira receita, é que aqui eu estou elaborando casquinhas, tá? Com formas para ovos de 350 gramas. Esta receita, no caso do recheio, ela vai nos dar o rendimento aí de 3 ovos para casquinhas de 350 gramas, tá bom? Agora vamos à receita do nosso recheio de limão. Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado, que eu vou dispor aqui na panela. Uma caixa de 395 gramas. 200 gramas também de creme de leite. Aqui eu tenho um creme de leite de caixinha, que é aquele creme de leite UHT com 17% de gordura, tá pessoal? 50 gramas de manteiga sem sal. Algumas pessoas, obviamente, vão perguntar, vão questionar: Vinícius, eu posso substituir a manteiga por margarina? Sim, vocês podem substituir perfeitamente, porém, a característica do recheio ela muda um pouco, porque normalmente a margarina, aí temos várias versões de margarina, desde 60% de lipídios a 80% de lipídios, que seria o teor de gordura, tá bom? Mas se vocês perguntarem para mim qual das duas que eu prefiro, obviamente que eu prefiro usar manteiga nesta receita, tá bom? Aqui também eu tenho raspas de 2 limões Tahiti, tá? Então vou adicionar aqui ao recheio. E também, para dar aquele tchan na nossa receita, tenho aqui 20 ml de vodka, que vocês podem também perfeitamente substituir por cachaça, se preferirem. Então aqui, juntei todos os ingredientes, vou homogeneizar aqui e levar ao fogo médio por aproximadamente 15 minutos. Então, vou ligar aqui o fogo e após 15 minutinhos, vocês vão ver a textura que irá ficar este recheio aqui de limão. Nosso recheio aqui já está pronto, ó. Após 15 minutos, ele ferveu, reduziu um pouco e ficou aqui com essa característica, tá? Ainda está quente, retirei após 15 minutos. Vou transferir aqui para outro recipiente. E vou agora mostrar para vocês, tá? Nosso recheio aqui, eu tenho outro recheio que eu acabei deixando pronto, para que facilite aqui o meu trabalho. E ele, após frio, ele fica assim também com essa característica. Perceba que aqui eu tenho algumas pintinhas aqui das cascas do limão. Bem interessante. Agora, nós vamos agora aqui fazer a nossa casquinha de ovo. Desta vez eu não vou trabalhar aqui com chocolate nobre, vou trabalhar com a cobertura fracionada. Aqui eu estou utilizando a cobertura fracionada sabor chocolate branco, que é dessa marca aqui da Selecta Chocolates, tá? Por sinal, extremamente boa. Agora eu não preciso trabalhar com a têmpera, visto que aqui eu estou trabalhando com cobertura e não com chocolate nobre, tá? Aqui eu separei 300 gramas de cobertura fracionada de sabor chocolate branco, Selecta, e vou levar para aquecer em etapas de 30 segundos no micro-ondas. A cada etapa é importante que eu retire do micro-ondas e mexa bem essa cobertura para que sim ela derreta uniformemente e evite de queimar a cobertura, tá bom? Então, vou levar ao micro-ondas e vou aqui adicionar 30 segundos. Importante aqui, um detalhe super importante, que por mais que a gente perceba que as lascas da cobertura continuam inteiras após 30 segundos, é importante que assim mesmo a gente mexa, porque o processo de aquecimento do micro-ondas ele se dá de dentro para fora do interior do alimento. Então, no centro das lascas ela já começa
a dissolver. Então, mais uma vez vou levar 30 segundos ao micro-ondas. E eu vou estar utilizando aqui eu já tenho uma casquinha pronta, que eu preparei com cobertura fracionada sabor chocolate branco. E aqui adicionei, tá, alguns frutos secos para dar essa textura no nosso chocolate. Agora percebam que após 1 minuto, nossa cobertura já começa a derreter facilmente. E mais uma vez eu preciso mexer essa cobertura para que ela fique completamente dissolvida. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui, tá, é que em algumas situações nós pegamos alguns chocolates manchados, ou cobertura também um pouco manchado, após cristalizado. Isso é interessante vocês saberem que na cobertura, apesar da gente não precisar temperar esse produto, tá, é importante a gente trabalhar sempre na casa dos 34 a 35 graus. Assim a gente vai ter também um bombom, uma casquinha de ovo com aquele brilho aparente e com aquele estalo desejado. Uma vez que eu trabalhar com a cobertura muito aquecida, eu posso adquirir aqui características não favoráveis para que o produto ele esteja com visual bem aparente e bem apresentado, tá? Então é importante vocês seguir exatamente a temperatura. Não tempera a cobertura, porém espera ela baixar um pouquinho a temperatura, 34, 35 graus, então assim ficará excelente o produto para que você possa realmente encantar e atrair o seu cliente, a sua clientela para um produto extremamente desejável, tá bom? Então aqui eu só mexo agora, uma cobertura bem branquinha. Então aqui, se eu levar aqui mais uma vez ao micro-ondas, eu vou superaquecer o produto. Perceba que aqui tem algum pedacinho, como o recipiente está um pouco aquecido, eu agora só vou mexer bem para que esse pedaço de chocolate aqui de cobertura fracionada, ele possa dissolver completamente e assim eu poder adicionar aqui, tá, na nossa forma, no nosso molde para casquinha de ovos de 350 gramas. Vou usar aqui a mesma forma que eu venho utilizando. Mais uma vez, obedecendo aquela regrinha, preencher até aquela demarcação. Agora eu venho, aquela leve batida e encaixo. E aqui eu só pressiono para que ela preencha um pouco aqui a nossa forma. Uma vez que preencheu a forma, eu só giro aqui para que a nossa casquinha ela fique completamente, tá, bem distribuída na nossa forma de ovo de Páscoa. Então, aqui vou levar para a geladeira, sempre nessa posição, muito importante isso. Aqui eu vou utilizar a casca, que eu optei usar a casquinha de chocolate branco com frutos secos, tá? Aqui eu acabei de fazer, ainda está na geladeira. E vou aqui utilizar o nosso recheio de limão. Olha a textura desse recheio. Muito bacana, né, pessoal? Olha só. Então, eu vou aqui utilizar um pouco de biscoito champanhe para a gente intercalar com camadas de recheio de limão e um pouco de, aqui eu tenho uma mistura de vodka com suco de laranja, ou se vocês preferirem, pode ser o suco do limão, visto que o nosso ovo aqui é tortinha de limão. Aqui eu vou utilizar apenas para umedecer os biscoitos e assim a gente sobrepor camadas de recheio e camadas de biscoito de champanhe. Então vamos aqui primeiro com a camada de recheio de limão. Aqui eu venho com o biscoito de uma leve umedecida e vou preencher aqui no centro do nosso ovo. Aqui eu não preciso deixar o biscoito muito tempo de molho para que ele não dissolva completamente. E aqui eu vou finalizar com
recheio de limão. A nossa terceira etapa desse ovo é fazer a construção de um merengue, que eu vou ter que utilizar um merengue com base em claras de ovos e depois flambar esse merengue com a aplicação de um maçarico, tá bom? Então aguardem para a finalização, observem bem a finalização desse ovo que está bem interessante, tá bom? Um ovo bem sugestivo, não é um recheio demasiadamente doce, né? Até porque trata-se de limão, tem aquela acidez, aquela nota de acidez assim fantástica. É um ovo que você come e sente vontade de comer sempre mais, um pouco mais, ele não vai enjoar, causar aquela sensação de saciez em você, tá bom? Então agora vamos para a nossa terceira etapa para finalizar o nosso ovo tortinha de limão. Aqui eu tenho um merengue francês, que eu vou utilizar aqui 150 gramas de açúcar refinado, 3 claras de ovos e raspas de um limão. Super prático de elaborar aqui este merengue. Aqui na batedeira eu vou aqui quebrar os ovos para adicionar as claras. Separar aqui bem as claras. Vamos lá. Aqui tem que tomar muito cuidado para que não misture as gemas com as claras. Isso pode comprometer a estrutura do nosso merengue e a incorporação de ar nas claras. Então, aqui, ó, terceira clara. Agora, o açúcar refinado, 150 gramas. E raspas de um limão. Adicionando as raspas de limão aqui, tá? Juntando com as claras e o açúcar. O que vai acontecer aqui um pouco é que esse merengue ele vai ficar um pouquinho esverdeado. Então fica a critério de vocês adicionarem as raspas de limão ao final ou agora no ato do batimento, como eu estou fazendo. E agora eu vou levar aqui a batedeira em velocidade rápida por aproximadamente 7 a 8 minutinhos, até que essa mistura ela praticamente triplique de volume. Bom pessoal, o nosso merengue aqui já está prontinho. Agora eu vou transferir para um saco de confeiteiro aqui, com um bico de confeitar, para depois a gente poder passar, flambar ele com o maçarico. Quem quiser utilizar o marshmallow, tá? No mercado existem algumas opções de marshmallows pronto, tá? Vocês também podem fazer a substituição, tá? Do nosso merengue por marshmallow. Põe aqui na nossa saquinha. Agora eu vou cortar aqui com a faca. O que eu vou fazer aqui é só pressionar e subir. Agora aqui eu vou utilizar o maçarico para a gente dar uma leve flambada aqui neste merengue.
Aí está o nosso ovinho tortinha de limão. Que agora vou mostrar aqui para vocês como é que tá esse resultado por dentro. Olha que bacana, pessoal. Só que esse aqui, ó, esse aqui ele já tem dono. Estou sem palavras. Realmente muito bom, pessoal. Pena que vocês aí de casa não podem sentir o sabor. Obviamente vão sentir o sabor depois que vocês replicarem a receita. Agora vamos para a nossa terceira receita de hoje.